searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. I've been trying to make sense of it. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô por aqui tomando o meu whey protein, né? E o vídeo de hoje tem uma pegada diferente, né? Diferente dos vídeos que eu venho trazendo aqui pro canal. Hoje é um bate-papo mais sincero. Eu decidi ligar a câmera e conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Pra contar como tá a vida do lado de cá, né? Após o último vídeo que eu gravei pra vocês. Tem mais ou menos 2 meses que eu gravei um vídeo falando sobre o meu diagnóstico de burnout, né? E eu fiquei muito feliz, pessoal, porque alguns inscritos aqui do canal, né, me encontraram no Instagram, porque eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, eu vou deixar aqui, ó, o meu Instagram pessoal pra gente ficar mais pertinho, pra gente trocar um pouquinho, tá? E aí, por lá, eu recebi muitas mensagens, né, de pessoas que assistiram o meu vídeo, se emocionaram com o meu relato, né? Muita gente empática com a minha situação, tá? E eu quero, assim, só agradecer, porque eu recebi muito carinho durante esse tempo aqui da galera da internet, né? Da galera do YouTube, do Instagram, e isso foi muito bom pra mim, tá? Bem, pessoal, hoje eu não tenho um roteiro, tá? Eu apenas sentei aqui pra tomar o meu whey e conversar com vocês. O meu objetivo aqui é falar pra vocês como está a vida pelo lado de cá, né? E contar pra vocês como que eu cheguei na revenda de cosméticos, né? Vou pedir desculpas se tiver interferência de barulho, se Maria e Catarina passar por aqui, porque a proposta é um vídeo sem muitas edições, tá? Um vídeo bem real mesmo, até também para poder me facilitar, né, nessa dinâmica de editar e soltar o vídeo aqui, né? Então, quanto menos tempo eu perder editando, pra mim é melhor. Então, vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Em novembro do ano passado, em novembro de 2024, eu recebi o diagnóstico de burnout e precisei ser afastada das minhas atividades laborais, né? Precisei ser afastada da escola, parei de atender no consultório, né? E a vida mudou por aqui, né? Claro que até eu chegar, né, gente, nesse diagnóstico, assim, muitas coisas foram acontecendo. Eu tive muitos sintomas, eu tive muitas situações desagradáveis, né? Enfim, né? Até a gente descobrir, né? Até o médico diagnosticar o burnout, tá? E eu sempre falo, né, gente, que quem tem burnout é porque, de fato, é uma pessoa que se compromete com o trabalho. De fato, é uma pessoa responsável, que entrega o seu melhor, né? E falar sobre esse assunto até me emociona um pouco, porque eu era esse tipo de pessoa, eu sou, né? Essa pessoa, essa profissional que se entrega, que dá o seu melhor, que é responsável, né? E só que eu era demais, né? Eu me entregava demais, eu era responsável demais. Tanto que aconteceu, né, a síndrome de burnout,
né? Bem, e aí quando eu recebi esse diagnóstico em novembro, né, mediante a tudo que eu vinha relatando pro médico que vinha acontecendo, ele optou por me afastar. E aí, gente, eu tive um problema, né, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, eu gosto de trabalhar, né, sempre fez muito sentido pra mim a minha atuação profissional. E eu não sabia o que fazer, né? Quando ele falou pra mim, você precisa se afastar das suas atividades laborais, eu vou te dar um atestado médico, você vai parar de trabalhar e você precisa descansar, porque você está num esgotamento profissional intenso, né? Eu fiquei meio perdida, né? Porque, gente, vamos lá. Quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal sabe, como eu já relatei, né? Eu sou professora e óbvio que com o atestado médico, né, me afastaria de licença médica e continuaria recebendo. Mas além disso, gente, sim, né, com todos aqueles descontos que a gente sabe que tem quando se afasta por doença, mas eu não iria ficar sem salário. Mas, além disso, gente, eu também atendia no meu espaço, né? Eu tinha um espaço de atendimento psicopedagógico, eu sou psicopedagoga, e lá eu trabalho de forma autônoma. Então, assim, eu trabalho, eu recebo. Eu não trabalho, eu não recebo. E quando o médico falou pra mim que eu precisava me afastar, eu fiquei, assim, meio perdida, né? Porque eu tinha os custos do espaço para pagar, e eu não poderia mais estar trabalhando, né, por orientação médica. E bate também, gente, um vazio muito grande, sabe? Não é só a responsabilidade financeira, mas assim, me bateu um vazio muito grande, porque eu não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas eu acho que ninguém nasce professor, assim como ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce médico, né? As pessoas, elas se formam, elas se especializam, elas estudam para desempenhar tal função. E ser professora para mim era uma profissão de carreira, né? Eu tenho 10 anos de magistério, então são 10 anos em sala de aula. Eu fui construindo uma profissional ao longo desses 10 anos. Eu estudei muito, eu tenho 3 pós-graduações, né? E aí, de repente, eu me vi perdida, sem saber o que fazer, porque eu não poderia atuar, eu não poderia colocar em prática aquilo que eu estudei até então minha vida inteira, né? Por uma questão médica. Então, vem um vazio muito grande, né? E a primeira coisa que eu fiz foi parar, pensar, né? Como que a vida iria se encaminhar durante aquele período que eu precisava ficar afastada. E como lá no meu espaço, né, que eu chamo de consultório, eu trabalho de forma autônoma, eu já sabia que em janeiro a gente tem uma queda de atendimentos. Então, ao longo do ano, eu venho me organizando sempre para pagar os custos do espaço em janeiro. Então, eu venho fazendo uma reserva todos os meses para quando chegar em janeiro eu conseguir arcar com ela, com o custo do espaço, né? Janeiro, normalmente, eu faço um recesso do consultório, eu não atendo, né? Mas eu consigo efetuar todos os pagamentos devidos por conta dessa reserva que eu venho fazendo ao longo do ano. Só, gente, que quando eu recebi esse diagnóstico, era novembro, né? Então, eu tinha que pagar o meu espaço novembro, dezembro, e eu só tinha dinheiro para pagar janeiro. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Então, foi uma fase difícil, né? E foi aí que a revenda, né, chegou na minha vida. Foi aí que trabalhar com cosméticos aconteceu, né? Eu comecei a pensar em formas de ganhar dinheiro, né? E aí eu sentei, conversei com meu esposo, né?
peguei uma parte desse valor que eu tinha destinado para o pagamento do meu espaço em janeiro e falei para ele, cara, eu vou comprar alguns cosméticos, algumas maquiagens que eu conheço, que eu utilizo e vou revender, né? E aí, se eu conseguir fazer o valor dos produtos que eu comprei mais um pouquinho, para mim já tá valendo a pena, né? E foi assim que eu comecei com a revenda de cosméticos, né? Então, lá em novembro, eu comecei a vender maquiagem e cosméticos para os amigos mais próximos, né? E aí, o que aconteceu? Eu consegui, né, repor o valor que eu tinha investido, mais o valor do meu aluguel, e paguei novembro, né? E aí, chegou dezembro. E aí, eu vi que dezembro vinha Natal, que as pessoas ficam as pessoas procuram mais, né, esses produtos para presentear, né? Claro, gente, que assim, até eu escolher fazer revenda de cosmético, né, como tudo que eu faço, né, eu pesquisei muito, né, eu assisti vídeos aqui no YouTube, eu fiz algumas pesquisas de mercado, né, e aí eu percebi que o mercado de beleza é um mercado que está crescendo muito, que está em grande ascensão, que o Brasil é um país que consome muito esse tipo de produto. Então, eu já fui mais ou menos, né, ciente de que eu não estava fazendo algo tão fora da caixinha, né? Algo que tinha uma possibilidade de dar certo. E quando chegou dezembro, né, mês do Natal, as pessoas começaram a me perguntar: Tamires, você tem não sei o que eu queria presentear não sei quem, que eu vou ter um amigo oculto e tal. E eu falei, poxa, essa é a minha oportunidade, né? Só, gente, que eu peguei, né, de novo o valor que eu tinha separado para janeiro, comprei os produtos, mais produtos, né? Investi de novo e vendi tudo, né? Repus lá o valor que eu tinha investido, fiz de novo o valor do meu aluguel e as pessoas continuavam a me pedir coisas, né? Me pedir produtos. E passamos pelo Natal, né? Inicialmente eu revendia para pessoas conhecidas, pessoas próximas, né? Gente, assim, eu não tenho muita técnica de venda, né? Como eu falei para vocês, eu sou professora. Então, assim, eu pesquisei muito sobre isso, né? E as minhas vendas aconteciam mesmo para as pessoas mais próximas, o que me deixou muito feliz, porque, assim, eu vi também o carinho das pessoas comigo, sabe? No meu momento tão delicado, tão fragilizado, né? Eu tava fragilizada. E as pessoas, né, se mostraram ali próximas de mim, né? Não soltaram a minha mão. Então, eu continuei continuei vendendo em dezembro. E algumas pessoas começaram a me pedir produtos que estavam fora daqueles itens que eu tinha ali para revender, né? Que eu tinha investido. E aí, gente, eu comecei a pensar em formas de trazer produtos, né? Que eu não precisasse de um investimento, né? Alto. E aí foi quando eu comecei com as marcas mais conhecidas, né? As marcas de catálogo, Natura, Boticário, né? Porque aí as pessoas podiam fazer os pedidos e aí eu ia lá e pegava só os pedidos que as pessoas faziam e trazia, e aí eu pagava a marca e ficava com o meu percentual de lucro, né? Aí comecei a arriscar também, trazer alguns produtinhos que eu sabia que as pessoas procuravam muito e já deixava por aqui, né? Para quando as pessoas pedissem já ter, como por exemplo sabonetes, né? E assim foi, gente. Assim, eu consegui passar por novembro,
dezembro. E janeiro eu também mantive a revenda, né? Vendi cosmético, maquiagem, vendi muito protetor solar em janeiro, né? Que o pessoal tava de férias. E foi assim que eu consegui, né? Passar por esses meses, né? Por esses desafios que se levantaram quando apareceu para mim o diagnóstico do burnout. Foi muito difícil, né? Como eu falei para vocês, eu dou aula há 10 anos, né? Abri meu espaço psicopedagógico tem pouco tempo, deve ter uns 3 anos. E eu até tenho um vídeo aqui no canal fazendo um tour pelo meu espaço, que ele era bem pequenininho, né? E o espaço cresceu, claro, né? Eu fiz minha cartela de clientes, tô no espaço maior, já tem mais de um ano, mas acho que já tem uns 2 anos, né? E eu ainda não filmei para vocês, mas eu pretendo filmar e mostrar para vocês esse espaço. Porque assim, gente, até eu chegar no diagnóstico do burnout, né? Muitas coisas foram acontecendo, né? E durante esse processo, eu não conseguia muito me organizar em questão de tempo, de rotina. Eu só trabalhava. E eu não conseguia fazer as coisas que eu queria, que eu gostava, né? Eu gosto muito de rede social, eu sempre falo isso, né? Eu gosto de rede social, tá, gente? Eu não faço... eu não fiz um canal no YouTube para monetizar e ganhar dinheiro. Eu não criei uma página no Instagram só para divulgar os meus serviços do consultório. Não, eu gosto de rede social. Eu gosto da interação, eu gosto de engajar as pessoas, eu gosto de ser engajada, eu gosto dessa dinâmica de troca. Eu gosto disso, né? E durante esse período eu não conseguia, né, estar muito presente nas redes sociais, porque eu trabalhava muito, gente, trabalhava muito, né? Eu praticamente trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu saía da escola, eu trazia os planejamentos para casa, eu tinha prova para corrigir, eu tinha coisa para lançar e atividade adaptada para fazer e, enfim, sabe? Meu casamento ficou fragilizado porque eu não tinha tempo pro meu marido, eu só sabia trabalhar. E eu não conseguia fazer o que eu gostava, né? Então, acho que até por isso que durante esse tempo eu não consegui fazer o tour pelo espaço novo, né? Lá do consultório que eu né, me referi aqui. Mas eu vou fazer, vou trazer para vocês, tá? Não prometo uma data específica, né? Tanto que eu botei aqui no banner do canal vídeos sempre que possível, porque se tem uma coisa que o burnout me ensinou é que eu não posso forçar os meus limites, né? Então, assim, é algo que eu gosto de fazer, então, claro que quando a gente gosta, a gente quer fazer, né? Mas dentro do meu limite, das responsabilidades de vida que eu tenho por aqui, que são muitas, né? Mas eu vou trazer esse vídeo para vocês conhecerem esse espaço novo, que não é mais novo, né? Do consultório. Mas, voltando a falar da lojinha, né? Da revenda de cosméticos, foi assim que eu comecei a revender cosméticos. Então, eu comecei a revenda mais ou menos em novembro, meados de novembro, né? Eu recebi o diagnóstico de burnout no final de outubro, início de novembro, né? E mais ou menos em meados de novembro, assim, eu já, né, dei início à revenda de uma forma bem caseira mesmo, sabe? Como eu falei aqui para amigos próximos e tal, e as coisas foram acontecendo, né? E as pessoas gostaram tanto, né? Compraram tanto essa ideia que eu continuei vendendo em janeiro, em fevereiro, em março, né? Durante os outros meses. E quando chegou em maio, agora desse ano, meu esposo conversou comigo e a gente achou que era uma oportunidade que valeria a pena, e aí a gente abriu a nossa lojinha, né? Também quero mostrar ela aqui para vocês, quero mostrar o funcionamento dela,
né? Aos pouquinhos eu vou retomar aqui o YouTube. É um projeto que tá no meu coração há muito tempo e é um projeto que eu nunca consigo levar à frente, né? Porque o trabalho sempre me consome, o trabalho sempre me sufocava. E por questões de tempo eu nunca conseguia gravar, não conseguia editar, não conseguia, né? Tanto que agora eu tô vindo com essa proposta mais vídeos, né? Com poucas edições, tipo, liga a câmera e vamos lá, né? Não vai sair perfeito, a vida não é perfeita, meus dias não são perfeitos, eu não sou perfeita. Então, as coisas vão sair do jeito que é a vida por aqui, né? Como eu tô fazendo hoje. Liguei a câmera, botei meu whey protein aqui e tô conversando com vocês, né? Começar, gente, a mexer com cosmético, com maquiagem, com beleza, também me ajudou um pouco com a questão da autoestima, né? Eu nunca fui uma mulher muito vaidosa, né? Vocês podem ver que eu tô aqui, ó, de cara lavada, eu tomei banho, passei só um protetor solar e sentei aqui pra gente conversar, né? Mas começar a mexer com isso, né? Começar a entrar nesse nicho também me ajudou, porque para eu poder falar sobre o produto para as pessoas que me perguntavam, eu tinha que usar o produto para saber, né? Para conhecer. Como é que eu posso falar que o produto é bom se eu nunca usei, né? Então até nisso me ajudou, porque eu comecei, né, a olhar um pouco mais para mim, a me cuidar mais um pouco. Então a revenda ela começou a assumir um papel muito importante na minha vida, sabe? Eu falo que a lojinha, eu sempre chamei de lojinha, tá, gente? Quando eu comecei a revender, que eu coloquei um armário no meu escritório aqui dos fundos, botei os produtos lá no armário, falei assim, essa é a minha lojinha. Sempre chamei de lojinha, né? Então eu sempre falo que a lojinha foi a minha válvula de escape num momento muito difícil da minha vida, muito difícil, né? E ela que foi me dando coragem, ela que foi me dando ânimo para não deixar a peteca cair por aqui, né? Ai, não tem como, gente, falar desse assunto sem me emocionar. Não tem como. Ai, mas vamos lá. É isso, né? Eu quis gravar esse vídeo aqui porque, como as pessoas, né, me mandaram muitas mensagens, ficaram preocupadas comigo, né? Algumas até questionaram, se você tá passando pelo burnout, como é que você tá empreendendo e tal? E, gente, cada um tem a sua válvula de escape, né? E eu tenho uma necessidade, que eu tenho até conversado muito isso com a minha psicóloga, né? Porque eu ainda estou em terapia, tá, gente? Eu ainda estou em tratamento. Eu ainda não tô ainda 100%, né? Ainda tô enfrentando os desafios por conta do burnout. E eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir produtiva, né? Eu preciso produzir, eu preciso me sentir útil, eu preciso sentir que a vida não tá passando por mim, né? Que eu tô sendo... que eu tô fazendo alguma coisa de bom pra alguém, né? Eu tenho muito essa necessidade. Então, a revenda, ela me ajudou nisso, sabe? Porque eu conseguia me sentir produtiva, eu conseguia... eu consegui pagar as minhas contas sem sobrecarregar o meu marido, né? E isso me deu um alívio muito grande, porque esse era um dos meus medos, sabe? Eu sempre fui uma mulher independente, então eu não queria, num momento de fragilidade, virar um peso para ele, né? Então, a revenda começou a acontecer por conta disso, sabe? E aos pouquinhos, tá, gente? Eu tô retomando algumas áreas da minha vida, né? A minha casa, a gente ficou assim, um caos, sabe? Eu me lembro de um dia que duas amigas, né,
lá da escola vieram me visitar e a minha casa tava assim um caos, sabe? Sabe o que é um caos, assim? De não ter espaço no sofá para as pessoas sentarem. Era assim que tava a minha casa. Ela ainda tá bem zoneada, né? Vocês estão vendo daí. Mas já melhorou bastante porque tava, né? Então, aos pouquinhos eu tô conseguindo, né? Me reorganizar financeiramente. Tô conseguindo organizar a minha casa, né? Criar algumas rotinas, alguns hábitos, olhar para mim, né? Se tem uma coisa que o burnout me ensinou foi olhar para mim, né? O médico falou uma frase para mim quando, né? Numa dessas minhas consultas, né? Que eu faço consultas regulares, tá, gente, com o médico por conta disso. E numa dessas consultas ele falou assim pra mim: querida, olha só, quando o avião entra em turbulência, a aeromoça, né, a comissária de bordo, ela orienta sempre que primeiro a gente coloque o oxigênio na gente para depois ajudar o outro. Então você precisa fazer isso, você precisa colocar o oxigênio em você. E é exatamente isso, sabe? Eu tava cuidando de tudo, de todos, não tava fazendo bem, né? Porque não tinha como eu abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Era humanamente impossível. E eu mesma não tava me cuidando, né? E eu mesma tava sem o oxigênio. Então, aos poucos eu tô começando a retomar isso, sabe? E eu vou filmar pra vocês esse processo, tá? De retomar a vida, de, né, assumir de novo as minhas responsabilidades, né? Quanto à escola, pra mim ainda tá muito difícil pensar na escola, gente, tá muito difícil. Todas as vezes que eu penso, eu tenho crises de choro, eu tenho, sabe, sensações estranhas, falta de ar. Então, assim, né, aos poucos, né, eu tô me recolocando, digamos assim, né? Aos poucos eu tô reassumindo a minha vida. Mas a escola ainda tá bem, ainda é um assunto muito, muito delicado pra mim, né? Que me deixa ainda bem mal. É claro também que houveram diversas situações que me levaram a isso, eu sei disso, né? E eu venho conversando sobre isso com a minha psicóloga. Mas é isso, gente. O objetivo do vídeo de hoje era esse, né? Falar pra vocês que a vida tá acontecendo por aqui, né? O porquê de eu empreender no meio do caos, né? Porque eu tenho essa necessidade de me sentir produtiva, mas eu fui pra uma área completamente diferente da educação, uma área que tá me devolvendo a autoestima, que tá me fazendo bem, né? Eu não estou me sobrecarregando, eu tenho feito isso como uma renda extra e não como uma obrigação, né? Então tá muito leve, né? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não quis ir pra lojinha, né? Então eu tô vivendo esse processo, tá? Tá sendo um dia de cada vez, né? Tá sendo um dia de cada vez. Mas é isso, tá? Foi um bate-papo bem sincero, foi um relato bem com o coração aberto, né? Sei que muitas pessoas podem pensar de uma forma diferente da minha e tá tudo bem, mas o que eu tô sentindo, é o que eu tô vivendo e é o que funcionou pra mim, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, assim, né, como eu falei pra vocês, eu quero retomar aqui o YouTube, então eu vou mostrar pra vocês a lojinha, vou mostrar, né, o passo a passo de quando eu comecei com a revenda, as minhas primeiras anotações como eram, como hoje eu faço esse controle, né, dos produtos, das vendas, tá? Quero mostrar isso aqui também e quero também filmar a rotina lá do meu espaço de atendimento psicopedagógico para vocês,
Mas quero mostrar isso pra vocês também, né? Até porque a maioria dos inscritos aqui do canal vieram por conta desse lado, né? Psicopedagógico, pedagógico. Mas não vai ser só isso que eu vou estar trazendo aqui, tá, gente? Eu vou trazer a vida como ela é por aqui, né? Tanto que o nome do canal é Relatos da Tami, né? São os meus relatos de vida, são as situações que eu passo, os desafios, as histórias que eu vivencio, né? O meu Instagram profissional é Tamires Barbosa Psicopedagoga. E eu não abri o canal Tamires Barbosa Psicopedagoga, eu abri o canal Relatos da Tami. Relatos da Tamires, relatos Claro, a Tamires é a psicopedagoga, a Tamires é a professora, mas a Tamires também é a esposa, a Tamires também é uma mulher que está tentando empreender, que está tentando se reinventar, que está tentando, né, encarar um novo desafio profissional, né? A Tamires é uma pessoa de verdade, que chora, que, né, tem desafios, tá? E é isso, gente. E aí o objetivo desse vídeo era esse, mostrar pra vocês como que eu cheguei na revenda dos cosméticos, trazer mais um relato sincero e falar pra vocês que é possível sim recomeçar, é possível sim a gente se reinventar, é possível sim a gente ser resiliente. É fácil? Não é. Não é, né? Mas todos os dias eu acordo com o propósito de colocar primeiro o oxigênio em mim, né? E isso tem feito muito sentido pra mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Desse bate-papo assim, sincerão, tá? Gente, eu tô chegando a quase 1000 inscritos, né? Então, eu vou te pedir pra você, caso ainda não seja inscrito no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso, pra você já se inscrever e acompanhar os meus relatos por aqui, tá? Se você já for inscrito, eu vou te agradecer por você ter tido a paciência de aguardar, né, os meus vídeos. O espaçamento entre um vídeo e outro tem sido grande, né? Meu último vídeo já tem 2 meses ou mais que eu gravei. Então, assim, quero agradecer muito por você estar aqui e permanecer aqui, tá? Se esse vídeo fez algum sentido pra você, se você se identificou com o meu relato de alguma forma, eu vou te pedir pra você clicar no joinha aqui embaixo, né? Curtir o vídeo, tá? E deixar um comentário também, porque isso me ajuda muito por aqui, né? Isso faz com que o YouTube entenda que o meu vídeo é relevante. Então, deixa aqui nos comentários um coração da sua cor preferida, ou deixa um emoji, né? Ou me conta por aqui se você já passou por alguma situação onde você teve que recomeçar, né? Me conta como foi. Vai ser importante pra mim, né, saber o recomeço de vida de outras pessoas também, tá? E a gente se vê por aqui, gente. A gente se vê no YouTube, a gente se vê lá no Instagram. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tá? E a gente vai conversando e a gente vai vivendo por aqui, tá bom? Então tá bom. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!